Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês rapidinho, aproveitando que eu tô aqui num banheiro e esse banheiro ele tá completamente vazio, né? Então eu quero mostrar rapidinho pra vocês qual, mais ou menos, alguns tipos de banheiro que tem no Japão, né? Provavelmente esse vídeo não vai ser muito legal pra quem já mora no Japão, mas se você, no caso, chegou há pouco tempo, acho que vai valer a pena, ou você nunca veio pro Japão também, tá ok? Antes de mais, deixa eu pedir pra vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde você tratar. Também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que assim podem me consideração de criar novos conteúdos. Então, deixa eu virar a câmera e deixa eu mostrar para vocês. Eu tô num banheiro de parada, né? Então você tem aqui, ó, pias, uma mais baixa que é para crianças, aqui é para você secar a sua mão com vento, né? Sempre tem essas assim que são voltados para pessoas que têm deficiências, né? Então você tem também aqui os mictórios normais, né? Aqui é onde eles guardam as coisas. Você vai ter aqui esses banheiros voltados para pessoas com deficiências, né? Esses banheiros geralmente eles têm a privada, tem privadas especiais para criança, né? Tem esse destino, mas não é para colocar papel higiênico sujo. Você aqui no Japão você joga e dá descarga, tá? Geralmente tem essas coisas para pessoas com deficiências usarem. Você tem aqui os botões para jato para limpar o bumbum, né? Bidê, né? Aumentar, diminuir a pressão da água, né? Movimentar o negócio um pouco mais para baixo, para frente. Aqui no caso a descarga é desse jeito, tá vendo? Tem os papéis higiênicos e tal, né? E costuma-se ter esse tipo de pia que eles usam para várias coisas, né? Então eles têm um papel higiênico para você também se limpar aqui e tal. Você consegue tirar água aqui. Isso aqui sai em si. Como é que chama? O sabonete, né? E aqui você também consegue dar descarga, né? Então, ele é pra às vezes você vomita aqui, você usa isso aqui pra muita coisa, tá ok? Então você primeiramente tem esse tipo de banheiro. Outra coisa interessante que vocês vão ver é esse tipo de banheiro. Esse banheiro aqui é o banheiro oriental, né? É o banheiro estilo japonês, né? Que no caso ele é no chão para você fazer agachado, né? Tanto é que você naqueles outros banheiros tinha lá a placa dizendo para não fazer cocô agachado assim, sabe? Porque senão o japonês ele usa dessa forma, ele sobe na privada, né? Aqui você basicamente tem ali como é que chama? O botão de descarga. Muitas vezes esse botão fica aqui na frente nos canos, tá? Ou então atrás na caixa, atrás da privada, quando é aquelas privadas ocidentais. Mas no caso aqui, é botão. E é até engraçado isso aqui, porque ultimamente, por causa da variação de tipos de cigarro, né? Então eles estão tendo que colocar mais tipos aqui. Então, bom, as barrinhas aqui para ajudar e tal. É bem comum também esses banheiros de parada, você tem assim, eles fazerem uma ilha no meio, e aí você tem uma outra parte que também tem mais banheiros, né? É bem comum eles fazerem desse jeito, né? Aqui você tem mais um pouco de banheiro aqui, eles costumam mostrar também da parte de fora o estilo de privada que é, né? E aí, como eu falei pra vocês, olha, tem aqui geralmente aqui dizendo pra você não fazer agachado, né? Porque senão o japonês acaba usando dessa forma. É bem comum ter também esses negócios aqui. Esses negócios aqui que é justamente para beber, né, etc tal. E o pessoal sempre fala para você tomar cuidado com esses lugares para você colocar a bolsa, porque quando ele é próximo assim da parte de cima, tem gente que pega por aqui e sai correndo. Você tá dentro do banheiro, então é meio perigoso, né? É sempre bom pôr afastado, tá ok? Isso também é bem comum você encontrar banheiros assim, ó, separados do banheiro comum, né? Que são banheiros especiais para idosos, para pessoas aí que têm deficiências físicas, né? Pessoas que têm deficiências também audiovisual, né? Tal, né? E tá escrito aqui, né? Que caso tenha alguma coisa aqui, no caso, que essa luz fica acesa, é para chamar, para ligar para esse número, porque significa que alguém tá pedindo ajuda aqui dentro, né? Então só para você ter uma ideia aqui, vou entrar aqui e mostrar para vocês, ó. Então, esse aqui no caso você fecha assim, né? E, bom, aqui é para troca, isso aqui é só para colocar fralda, né? Mais uma vez você tem aqui uma pia diferente, que eu falei para vocês que é bem comum eles fazerem, né? Uma pia com um sistema diferente. Muitas privadas, eles têm esse aqui, ó, atrás da privada, né? Que eu falei que dá para você apertar e dar descarga, né? Então esse aqui é multifuncional, né? Você pode usar para muita coisa, né? Então aí depende da pessoa ver a sua necessidade, como é que ela vai fazer. Aqui no caso eles têm uma pia mais comum, né? É só inclusive até sensor. Aqui ele tem uma piazinha mais básica, tem alguns lugares que são assim, que é de botão que você aperta e sai a água, né? Mas você tem ali também o botão de descarga, aqui outro botão de descarga. Quando tem isso aqui é para você fazer limpeza, tem uns que estavam escondidos lá naquele outro banheiro que eu fui, ele tinha um canto escondido ali, então você tem que sempre ficar de olho o que é o que, né?
Esse é o tal do banho, do botão de SOS. Se você apertar aqui, vai acender a luz lá fora. Então, tá dizendo que você tá com algum tipo de problema, né? Alguma dificuldade, tá? Aqui no caso, esse aqui é o estilo do banheiro daqui. Ele tem aqui um apoio, né? Pra quem tem as suas dificuldades, né? Tem também aqui nesse caso, nesse estilo, cada lugar tem um estilo diferente. Tem uns que é preso na parede de plástico e tal, mas isso aqui é pra fazer uma cama, pra poder fazer alguma coisa, trocar a pessoa, né? Caso necessário, né? Os banheiros japoneses ali embaixo tem outro botão ali de SOS, caso você caia no chão e tenha que apertar num lugar mais baixo, né? Inclusive tem aquela cordinha que, se você não consegue apertar o botão na hora, você pode puxar, né? Que vai ter o mesmo efeito, ok? Então, basicamente é assim, tá? A forma de fechar vai ter várias, tem desde esse tipo de tranca. Bom, acho que ninguém é tapado o suficiente para não saber como fechar e abrir um negócio desse. Então, você vai ter várias formas de tranca. Olha, não existe o que a gente pode chamar de uma forma básica. É bem comum as trancas japonesas serem só de você, tipo, quando é aquelas portas de abrir e fechar assim, só de você empurrar para cá, né? Mas assim, é importante você sempre olhar porque são vários tipos de tranca diferentes. Então, aqui eu vou mostrar algumas coisinhas diferentes que tem. Tem alguns banheiros que tem isso aqui, ó, que é pra você pisar em cima e aproveitar pra trocar meia, etc tal, né? Esse banheiro aqui, ele já, tipo, tem esse negócio aqui, apesar de ser um banheiro um pouco mais comum, né? Que eu mostrei pra vocês no outro lá. Você pode ver já que o botãozinho é um pouquinho diferente, o jeitão, né? Aqui, você já percebe que esse aqui já é estilo de você colocar a mão assim, ó, na frente, e isso dá a descarga, então já é um modelo diferente de novo, né, como eu falei pra vocês. Esse aqui já, os jatos d'água, eles são aqui, ó, na lateral da privada, né, então também muda um pouquinho o estilo, né. E você tem esses aqui, que aqui tem esses negócios aqui de criança pra trocar como é que chama? Trocar a fralda da criança. Aí você, como é que faz aqui? Aqui, ó, você só puxa aqui a força e aproveita para trocar a fralda da criança. Como eu falei, cada um tem uma porta de frente, ó, esse aqui é só de apoiar, tá vendo? Ele só apoia aqui para você não abrir. Então, gente, vamos continuar aqui com os vídeos sobre banheiros, né? Basicamente eu tô aqui num banheiro de um Family Mart, de uma conveniência, né? E aí a gente vai ver mais ou menos o que temos aqui, ó. Secador de mão, né? Sabão, aquela torneira com sensor e tal. E esse aqui eu resolvi mostrar pra vocês porque ele é meio interessante, né? Você olha aqui, ele é com um estilo diferente aqui de botão, né? Ele também tem aqueles jatinho da água, etc tal, né? Mas o principal para vocês verem é aquele aqui, ó, já tem uns botões diferentes, ó. Esse aqui já vem com um somzinho. Tipo, com um somzinho, caso você queira disfarçar o seu barulho, né? Aí você tem como é que fala? Pro bumbum, né? E aqui já é o bidê, voltado para mulheres e tal, né? Então, você tem aqui toda um controle bem mais complexo, né? E complicado, né? Mas ainda assim não muda o fato de que os jatinhos d'água, né? Também tem aqui apoio para pessoas com deficiência, né? O alquinho para você poder limpar a privada, etc tal. Banheiros apertadinhos assim, é bem comum você ter ali junto com o mictório uma pequena pia, né? Uma piazinha bem pequenininha. Você encontra em alguns restaurantes também esse tipo de pia, né? É bem pequenininha, é só para você ter como lavar mesmo a mão, né? Também outra coisa que é bem comum, apesar que quando eu encontrar eu vou mostrar pra vocês, é bem comum, acho que da minha casa eu consigo mostrar isso, né? Na privada comum, na parte de cima costuma ter uma torneirinha, né, que reaproveita a água que vai encher a caixa para poder dar descarga, ela também antes se torna uma torneira e você lava a mão ali, entendeu? É um jeito de meio que economizar água, né? Então, isso também é um ponto. E aí, pessoal, então agora vamos à última parte de banheiros. Quer dizer, a última parte não. A última parte não. Acho que antes eu vou sair de casa agora para ir pra academia, então antes disso eu vou passar num como é que chama? Mas não tem muito aqui. O mais próximo seria o do Cães Home, né? É que nos como é que chama? Geralmente costuma ter. Eu não vou mostrar não, perdão, gente. Não vou mostrar não. O final vai ser da minha casa mesmo. A privada da minha casa é das boas já, né?
É porque eu ia falar para vocês o seguinte. Tem várias privadas quando você vai ali em alguns home centers, né, grandes, né? Que eles estão lá vendendo, né? E aí você tem ali a condição de ver aquelas que são automáticas, você chega, abre, né? Tem um monte de coisa, né? E aí ali você tem várias privadas, né? Uma do lado da outra, né? Então seria uma chance de terminar com uma quantidade maior de privadas. Mas quer saber? Vamos terminar só com a de casa mesmo, né? Não liguem aí que tem um Petro Cheats, né? Uma fralda de animais ali no chão, porque minha gata fica mijando em qualquer canto, né? Então a gente tem que tentar proteger um pouco. Então, não liguem que esse aqui é o banheiro, mas é dos gatos, né? O que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui. No caso, a gente tem aqui uma privada que a gente poderia chamar de... Ultimamente está sendo bem comum privadas assim. É claro que você tem mais simples, né? Eu já mostrei aquelas um pouco mais modernas, né, para vocês. Tem aquelas que não tem nada, as simplesonas mesmo, né? Parecidas com a do Brasil. No Japão tem muita gente ainda que usa essas, né? Mas as casas mais novas já estão, né, de maneira geral, sendo equipadas com esses tipos assim, né? É basicamente, assim como os de parada que eu mostrei para vocês, olha, já tem... É bem comum, o Japão ele aconselha muito, né, as pessoas a usarem banheiras com os jatinhos d'água, porque é muito mais higiênico, entendeu? Você consegue limpar muito melhor ali os seus orifícios, né? E aí aqui tem basicamente, né, pro bumbum, forte e fraco, e o bidê, voltado para mulheres, né? A diferença vai estar no local que vai jogar água, né? Então, basicamente. Aí você tem aqui como melhorar a força da água, né? Mudar a posição do lugar. Isso aqui, tem muitos banheiros que está tendo isso aqui, que é o Power Shoshu, né? Que seria para você tirar... tirar... Shoshu não, esse agora me fugiu a leitura. Mas é para você tirar o cheiro, né? A força, porque aí a privada tem motorzinho, então ela suga o cheiro para não deixar o cheiro vazar, né? E aí ficar fedido o banheiro. Então quando você usa isso aqui, já melhora bem, sabe? As questões de cheiro, né? E aí você tem aqui, isso aqui é para fazer a limpeza do jatinho, né? Aqui você consegue mudar a temperatura tanto da onde você senta, né? Como também a temperatura da água que sai, então você vai poder mudar a temperatura. Aí você consegue... A gente deixou desligado, mas dá para deixar ligado várias coisas automáticas, tipo, para dar descarga automática, a pessoa sai dali, e aí a descarga automática e tal, né? E dá para fazer muita coisa, né? Então, assim, as mais privadas mais, assim, um pouco... Como é que se diz? Um pouco mais modernas, né? Elas têm bastante coisa automática, né? E a privada... como é que fala? A descarga em si é aqui em cima, né? Provavelmente tem espaço aqui para fazer mais alguma coisa, né? Mas a gente não está usando. Inclusive é bom acostumar já com esse símbolo, né? Que esse símbolo meio que se tornou normal para ser a ideia de descarga, entendeu? E aí, a gente, né? No caso, não vou mostrar dentro da privada, né? Mas a gente tem ali a privada em si, né? E é importante saber que às vezes pode acabar a pilha do controle, né? Então é bem comum que na privada tenha os botões, tá? Isso aqui é botão, gente. Parece que não, mas ó, se eu apertar aqui, ó, ele dá descarga. Aí o que eu queria mostrar pra vocês? Isso daqui, ó, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem essa aguinha aqui, né? Que cai. Que no caso você pode usar para lavar as mãos, né? É muito comum no Japão as privadas terem essa piazinha embutida, né? Só que o mais comum seria aqui dentro, né? O mais comum seria aqui dentro ter uma caixa d'água que enche de água, né? Para você dar descarga. E por que eu falo mais comum? Porque a minha não é assim. Eu descobri porque eu comprei um bloquinho que você tem, que você joga nessa água para ela mudar a cor da água e essa água vai ser usada para fazer a limpeza na hora de descarga, né? Aí eu lembro que quando eu abri isso aqui uma vez, agora tá difícil de abrir, mas eu lembro que uma vez eu abri para poder justamente jogar aqui dentro, né? Mas aí quando eu abri eu vi que tinha um motor, então meio que o sistema disso aqui é diferente, ele não acumula água aqui, sabe? Ele não acumula, basicamente ele, tipo, não é um sistema de acumular, ele meio que joga água toda vez, né? Só que ele ainda assim forçadamente fizeram esse sistema da torneirinha, né? Para pelo menos, sei lá, né, você ter isso, né? Então, de maneira geral, é isso. Deixa eu virar então a câmera para a gente poder fechar o vídeo. Então,
Aí, gente, como é que eu posso falar pra vocês assim, olha... Como eu falei pra vocês, às vezes a pessoa vai ali em como é que chama? Vai em home centers e ali você vai ter uma acesso a muito mais privadas, né? Tal, né? Então aí você vai ver mais ou menos o que, que tem de modernidade, etc, tal. Só que assim, do que eu mostrei pra vocês nesses vídeos sobre banheiros privadas, etc, tal, você não vai chegar numa resposta muito mais moderna do que isso. Essa é a base, entendeu? Como eu falei, no máximo você vai ter agora tampas que abrem sozinha. Você consegue pensar em alguma coisa de muita modernidade em banheiro, amor? Que às vezes pode ter algum lugar que tenha? Eu mostrei o básico, aqueles que são de parada, que já são bem modernos, sabe? Aqueles que são meio voltados para pessoas com deficiências, que tem aquelas pias a mais, sabe? Que é pia, mas ao mesmo tempo a pia tem descarga, sabe? Mostrei privadas como a nossa, que é um bem comum já hoje em dia, né? Ah, tá. Eu tô tentando pensar sempre na modernidade e tô esquecendo de falar pra vocês do que não é moderno, né? O que você pode esperar de pior do que isso, né? Olha, no Japão ainda é comum, em muitos bairros, em muitos lugares, o que eles chamam de sistema Potan, que é aquele que tem a caixa de acúmulo das coisas. Então, tipo assim, ele não tem, no caso, o sistema de saneamento básico, não tem esgoto, né? Já não é tão comum assim, mas tem muitos lugares que são assim ainda, né? Quanto menor for a cidade, maior a chance de ser assim, né? Inclusive, quando você vai comprar casa, você tem sempre que perguntar direito isso, porque às vezes você pode comprar uma casa sem saber, né? Ó, tá baratinho o terreno e tal, e aí depois você descobre que não tem saneamento básico ainda nesse lugar, e não tem previsão, às vezes, deles colocar, né? E aí, nesses casos, você tem que pagar, né? De tempos em tempos, para vir um caminhão, retirar tudo e tal, né? Então você tem esse problema, né? E aí, nesse sistema que eles chamam de acúmulo, né? Você vai encontrar dois tipos. Tem aquele que você usa água, né? Na privada, então sai água tal e vai acumular junto, né? E tem aqueles que sequer tem água. Eu nunca tinha visto nesse nível. Eu já tinha visto o sistema que eles chamam de potão, mas você dá a descarga, a água leva as coisas, né? Mas esse, eu vi um recentemente, tem um vídeo, olhem lá o vídeo, né? Agora eu não lembro o título do vídeo, gente, desculpa. Mas é um vídeo, vocês podem procurar na lista, na pasta, que eu tenho listas, né? E essas listas são divididas em pastas. Tem uma pasta que tem o nome de uma cidade, chama Tatsuno, né? E ali teve um restaurante, então você pode abrir por aquela pasta e procurar um restaurante de lá. Que eu fiquei tão abismado com o que eu vi que eu fui lá filmar. Ou não, eu não levei. Acho que eu não sei, eu não lembro se eu fui lá mostrar pra vocês no vídeo ou se eu só falei, né? Mas ali eu encontrei o que eu poderia chamar de o pior tipo de banheiro, mesmo dentro desse sistema Potan. Por quê? Por que eles chamam de sistema Potan, né? Porque na privada, naquela parte que você tem que as coisas vão, né? Ali tem uma tampa. E essa tampa tem uma molinha, né? E de acordo com que as coisas passam por ali, ele faz potam, potam, porque a tampa abre e fecha, né? Então faz o barulhinho. Por isso eles chamam de sistema potam aqui no Japão, né? Por causa do barulhinho da tampa. E eu fui ver nesse outro lugar, de Tatsuno, um sistema totalmente diferente. Não tem tampa. Então você tem acesso direto ao local, se é que vocês me entendem, né? E até por não ter tampa e não ter água, porque não tem água escorrendo, você não vai ter descarga, entendeu? Por isso, eles propositalmente fazem um buraco muito grande. Então é uma privada que ela é de porcelana, tudo tal, mas ela já é especial para esse sistema, então ela tem um buraco enorme lá, né? Para que, de preferência, à medida do possível, as coisas passem direto, tipo, né? Eu acho que esse foi o pior que eu já vi. Como eu mostrei para vocês ali na parada, você tem um banheiro jet ski, né? Que já é um sistema que o estrangeiro ele estranha muito, tá? Mas ainda assim ele pode ser assim razoavelmente moderno, como eu falei para vocês, com sistema de saneamento básico, água, etc, tal, né? Só é o formato que é estranho, significa que vai fazer agachado as coisas, né? Enquanto que você tem o banheiro que eles chamam de banheiro ocidental, né? Porque vem do ocidente, né? E muitos japoneses, como eu falei para vocês, não se acostumam e ele faz agachado em cima do banheiro ocidental, né? E como ele não foi feito para isso, sempre costuma ter aviso para não fazer isso, né? Porque pode quebrar, você pode cair, etc, tal, né?
Mas aí, como eu falei, eu tava tentando me concentrar na modernidade, pensar o que poderia ficar mais incrível, mais incrível, mais incrível, né? Assim, não tem, por exemplo, uma privada com massagem, né? Que você senta e aí vem umas mãozinhas te fazer massagem. Não, 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 não. Isso não tem, não tem, entendeu? O máximo é a questão da água, que sai o jatinho, tampas que abrem e fecham sozinho. Como eu falei aqui na nossa casa tem, a gente deixou de usar para evitar de, às vezes, acontecer de não ter a descarga, né, automática, e a próxima pessoa chegar e dar de cara com o que não quer ver, né? Mas tem o sistema de descarga automática, que você sai, depois de alguns segundos ele dá a descarga, né? Tem, né? Como eu falei para vocês, tem aquecimento, né? Da água, aquecimento do tampão para você sentar num lugar quentinho, né? Acho que de maneira geral é isso, gente. Em modernidade eu não consigo pensar em nada mais moderno do que isso. Se você tá no Japão ou tá em outro país aí, e aí de repente você tem acesso a algo mais moderno do que isso, escreve aí nos comentários pra gente poder, né, compartilhar essa informação, né? Interessante saber, né? Eu lembro que, assim, na época que eu tava no Brasil, eu não achava estranho, porque eu já tava acostumado. Mas o Brasil tem um lixinho, né? E você não consegue jogar fora o papel higiênico, né? Você guarda tudo ali, né? E realmente aquilo não é muito legal, né? Aqui no Japão você não tem disso. Você pode encontrar o lixinho, mas essas lixeiras não são para isso. A lixeira basicamente é para você colocar outras coisas que não podem ser jogadas na privada, como por exemplo coisas femininas, artigos femininos, né? Tal, como por exemplo artigos de bebê, né? Ou seja, fraldas, etc. Tal, né? Então, de maneira geral, é mais para isso, tá? Você não é para jogar outros tipos de papéis ali, tá ok? E obviamente que também não pode jogar outras coisas na privada, como papel de bala, né? Essas coisas, porque ela não foi feita para isso. O papel higiênico japonês ele foi feito para dissolver bem na água, né? E então por isso pode, né? Mas não é que você fala assim, uma vez eu pensei, ué, por que eles não levam o papel higiênico japonês pro Brasil para poder jogar na privada, né? E eu ouvi dizer que a tecnologia dos papéis higiênicos do Brasil, eles não estão tão atrasados com relação ao papel higiênico de outros países. O problema está no sistema de encanamento brasileiro que não foi projetado pensando nisso, né? A gente tem o sistema de saneamento básico no Brasil, mas ele não foi planejado para fazer dessa forma, diferente de outros países que já planejaram para você jogar ali, né? Então, parece que o principal problema seria esse. Então, para poder começar a jogar as coisas na privada do Brasil, teria que começar a recolocar todos os canos, refazer todo o sistema de saneamento de esgoto, né? E aí, quando você pensa nisso, então, tipo, né? Realmente a gente imagina o tamanho da dificuldade que isso pode ser, né? Bom, mas eu acho que de maneira geral é isso, tá? Inclusive como eu falei, assim como eu falei pra vocês que eu não consigo pensar em nada mais moderno pra vocês colocar no comentário, se vocês conseguirem pensar também em algo menos moderno, né? Coloquem nos comentários também. Eu consigo pensar, mas nunca vi no Japão, tá? Eu lembro de um sistema do Brasil, né? Porque eu já vi esse sistema, tá? Eu fui numa chácara uma vez e aí você tinha um deck em cima do rio que dava numa casinha fechadinha, né? E esse era o banheiro, né? E aí você já imagina. É o deck por quê? Porque tem um buraquinho no deck pra você fazer as coisas e cair no rio direto, né? Então, isso eu acredito que talvez seja o mais... Não é moderno. Qual é o contrário de moderno? Primitivo. É o mais primitivo que se pode ter, né? Porque eu acho, né? Claro, o mais primitivo seria no mato, né? Fazer um buraquinho no mato, né? Mas aí você não tem um sistema de banheiro, né? Não é bem banheiro, né? Eu também já ouvi falar, tal. Isso aqui eu não sei se é verdade, pode ser um baita preconceito da minha parte, mas eu já ouvi falar de locais na Índia, tá? Em que você tem esse mesmo sistema que eu falei do rio, mas isso vai dar em como é que fala aquele lugar que fica os porcos? Chiqueiro. Isso vai dar num chiqueiro que tem porcos lá, entendeu? Já ouvi falar, já vi filme mostrando isso, já vi desenho mostrando isso, não sei se é verdade, tá ok? Então acho que talvez a ideia mais primitiva seria isso, né? A ideia de ter um ambiente fechado com um buraco que dá para algum lugar e que não existe ali nada feito para eliminar aquilo, tipo, né? Ele basicamente simplesmente cai em alguma coisa, né? Seja num rio, seja num chiqueiro, né? Eu acho que isso é o mais primitivo que pode pensar, mas vai que você se deparou com algo pior que isso. Então, deixa contado aí também nos comentários, beleza? De maneira geral é isso, espero que tenha sido interessante para vocês.
Não esqueçam então de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixei comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral, é isso, a gente se vê então pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!